4 coisas eu quero apresentar a vocês que vão realmente nos ajudar. Meu nome é Fábio, do canal Machadeco. Obrigado por você estar me assistindo agora, porque o assunto que eu quero falar é um assunto muito importante, a respeito de 4 coisas fundamentais para nós começarmos o ano de 2026, para você, sua família e todos os seus queridos e queridas começarem o ano de 2026. Sabemos que serão tempos difíceis, muitas coisas boas foram profetizadas, mas também muitas coisas difíceis, né? Sabemos que o mundo anda cada vez mais em guerra e que as pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes de Deus, e também outros também se aproximando mais de Deus ainda. Mas Deus dá o escape e Ele nos mostra aquilo que nós devemos fazer para melhorarmos, para vivermos melhor. E 4 coisas eu quero apresentar a vocês que vão realmente nos ajudar. Não somente eu também vou procurar viver isso, compartilhar, mas como também você vai procurar viver essas 4 coisas que o nosso canal vai apresentar, Machadeco, e que você, naturalmente, gostando dessa primeira, você vai assistir as outras 3 coisas, né? Tchan, 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 não vou aqui revelar agora, né? Trazer curiosidade mesmo no teu coração, para que você depois possa ver, né? E a última vai se surpreender, né? Inclusive, eu tenho experiências na minha vida a respeito da última, não que eu tenha a respeito das 3 primeiras, né? Mas aguardem, né? Então, quero apresentar a primeira coisa que nós devemos fazer durante esse ano de 2006 é perdoar, porque perdão é tão importante que Deus perdoa os nossos pecados. O perdão é tão importante que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando foi apedrejado, quando ele está sendo apedrejado, ele diz: Pai, não impute esse mal, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Porque as pessoas que fazem esse mal, principalmente contra aqueles que estão falando de Deus e revelando as coisas de Deus, são pessoas impulsionadas pelo mal, impulsionadas pelo adversário, impulsionadas pelos seres das trevas, né, que fazem com que as pessoas que têm sido usadas por Deus para promover o bem, a paz e falar a respeito do poder de Deus e da sua palavra, elas realmente sejam perseguidas, né? Mas Deus, ele usa e transforma aqueles que são perseguidores, né? Tantos testemunhos eu tenho visto ultimamente de perseguidores que têm realmente se convertido e, como o apóstolo Paulo, são perseguidos agora e proclamam as boas novas, né, de salvação de Deus. Então, perdoar é muito importante, porque o perdão, ele é depois de um arrependimento, né? Não é precede, ele é depois do arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus como seu único, nosso único pessoal suficiente Salvador, nossos pecados são perdoados e nós recebemos a salvação. O perdão é tão importante que nós somos salvos quando nós nos arrependemos. Deus é o primeiro a nos perdoar. Então, se Deus nos perdoa, se Deus perdoa o pior dos piores, o pior dos bandidos, o pior dos criminosos, os piores dos ladrões, né? Por quê? Por que então que nós não podemos perdoar? Nós somos melhor do que Jesus? Jesus, que foi gerado por obra do Espírito Santo, ele perdoou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deus perdoa. Por que nós não vamos perdoar? Então é justamente por isso que nós somos piores? Não, não devemos ser piores também, não. Olha, Deus, ele nos perdoa, porque se Deus não perdoasse, não seria santo, não seria justo, né? Não seria amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor, então não perdoar já está sendo uma falta de amor. Então, perdoar é tão importante que Deus nos perdoa, que Jesus nos perdoou. E olha, e perdoar é também muito importante, porque quando a pessoa não perdoa, ela começa a ser rancorosa, ela começa a guardar raiva, ela começa a odiar o seu próximo por um mal que ela sofreu daquela pessoa, ou por uma palavra ruim, palavra dura que ela sofreu também. Então, alguma coisa que a pessoa, o próximo, um parente, ou pessoa qualquer fez a ela e ela não perdoa de jeito nenhum. Um pai que não deu atenção, uma mãe que foi ruim
de qualquer forma, o perdão é cabível, o perdão ele tem que ser exercitado, porque o perdão ele não é um sentimento, né? Um sentimento é e um sentimento fica, são sentimentos ruins quando a pessoa não perdoa. Agora, quando ela perdoa, ela libera esses sentimentos, ela se liberta, ela se solta, né? Então, ela faz com que no mundo espiritual haja um mover, num gesto, numa atitude, porque é isso que o perdão é uma atitude que a pessoa deve tomar. Não importa se ela vai ainda com ressentimento, não importa se ela ainda guarda raiva, rancor, não importa os sentimentos. Perdão não é uma questão de sentimentos, o perdão é uma questão de atitude. Quando a pessoa toma essa atitude, essa decisão, esse ato, né, de perdoar e vai até outra pessoa, faz com que a pessoa se quebre, né? Faz com que a outra pessoa ela seja tocada e o Espírito Santo toca na pessoa nessas atitudes, elas são quebradas, ainda que não seja nem você que fez o mal, nem foi você que falou mal, mas se foi a outra pessoa, vá até ela e perdoa ela a si mesmo, né? E perdoa a si mesmo. Ah, mas não fui eu que fiz, ela que começou, ela que falou, ela que fez. Não importa. Chegue, se aproxima dela e perdoa, porque Deus quer ver as pessoas assim, abraçadas, perdoando umas às outras, se aproximando umas das outras, sendo amigáveis, amigas umas das outras, porque o rancor, o ódio e a falta de perdão separa pais de filhos, filhas de mães e pais, não, irmãos de irmãs, não. Deus quer união, Deus quer que se aproxime um do outro e que perdoe o outro, exerça o perdão e você vai ver tudo melhorar e você vai ver um peso sair das suas costas e você vai ter a tua alma liberada, né, o teu espírito livre e você vai se sentir muito bem exercendo essa atitude de perdoar. Perdoe. Comece o ano fazendo isso. É a primeira coisa que nós estamos falando e propondo aqui agora no nosso canal Machadeco, é que você libere perdão. Eu nem gosto muito de falar de libere perdão, porque quem não tem perdão, quem não tem atitude de perdoar, não vai ter outra pessoa, ela nunca vai liberar perdão, né? Liberar perdão, que eu entendo, é uma atitude, é você fazer o ato, é praticar o ato de ir até a pessoa e dizer: Fulano, me perdoa. Olha, eu não sei o que eu estava pensando, não sei onde eu estava com a cabeça, né? Pode ter coisa do inimigo, coisa mesmo das trevas, mas olha, Deus está me tocando aqui para que eu te perdoo, ou que você me perdoa. Você me perdoa. Se a pessoa não te perdoar, então você já fez o ato de ir até ela e pedir perdão. Então o problema é dela com Deus, não é mais seu. Você já está liberada, você já está liberta e você vai ver os seus sentimentos dentro de você mudarem e as coisas melhorarem no ano de 2026 para você. Então, o que eu quero dizer a você, muito mais coisas eu poderia dizer sobre isso, mas eu quero dizer aquilo que está no meu coração. Perdoa. Perdoa, porque Deus, Ele também perdoa e liberta. É importante isso. E depois eu vou falar no outro vídeo que eu vou fazer a respeito de outra coisa importante para o ano de 2026. Aguardem!